Olá, sétimo ano! Estou de volta mais uma vez, agora para fazermos as correções das atividades. Vocês conseguiram fazer? Vamos lá para as correções? Então, na primeira questão, do aplicando o seu conhecimento, temos assim: determine as frações irredutíveis correspondentes em cada item a seguir. Vocês sabem que frações irredutíveis são aquelas frações no qual não dá para simplificar. Então, para obter essas frações irredutíveis, vocês teriam que efetuar a simplificação entre os termos dessas frações. Então, aqui eu tinha 150 sobre 180 avos. Então, aí vocês teriam que fazer essa simplificação, encontrar o número máximo que desse para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 30, tá certo? Então, 150 dividido por 30 é igual a 5. 180 dividido por 30 é igual a 6, tá certo? Ficaria aí 5 sextos. Na letra B, eu tenho 64 sobre 512 avos. Então, para efetuar essa simplificação, o número máximo que divide esses dois termos ao mesmo tempo seria 64. 64 dividido por 64, 1. 512 dividido por 64, 8, tá certo? Na letra C, tem 84 e 105 avos, então vocês teriam que encontrar o número máximo que dividisse esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 21. 84 dividido por 21 seria igual a 4. 105 dividido por 21 seria igual a 5. Na letra D, eu tenho 28 e 126 avos, então vocês teriam que encontrar um número máximo que dividisse esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 14. 28 dividido por 14 é igual a 2, tá certo? 126 dividido por 14 é igual a 9. Vocês podem estar encontrando esse número máximo através do MDC, tirando aí o MDC entre esses termos. Então, o MDC será o número que irá dividir essa fração, tá certo? Então, aqui na letra E, 10 e 35 avos, vocês teriam que encontrar o número máximo que desse para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 5. 10 dividido por 5, 2. 35 dividido por 5, 7, ficaria 2 sétimos. Na letra F, eu tenho 42, 210 avos. Vocês teriam que encontrar o número máximo que desse para dividir esses dois termos ao mesmo tempo. Esse número seria 42. 42 dividido por 42, 1. 210 dividido por 42, 5, ficaria 1 quinto, tá certo? Na segunda questão, reescreva os números decimais a seguir em sua forma fracionária. Bastava escrever o número sem a vírgula. Se a parte inteira for 0, desconsidera, tá certo? Essa parte inteira. O denominador irá colocar 1 e a quantidade de zeros depende da quantidade de casas decimais que compõem esse número. Nesse caso aqui, ó, na letra A, escreve o número sem a vírgula, ficará no caso 566. Coloquei o 1 no denominador, como eu tenho 3 casas decimais, então eu coloquei aqui 3 zeros no denominador, onde também eu efetuei aqui a simplificação, dividi esses dois termos aqui por 2. Então, simplificando, fica igual a 283 sobre 500 avos, tá certo? Quem fez até aqui, também eu considero, tá bom? Na letra B, escreve o número sem a vírgula, no qual ficará 13, que será o numerador. Coloco o 1 no denominador, como tenho duas casas decimais, 2 zeros, fica aí 13 centésimos. Na letra C, escreve o número sem a vírgula, fica 160, coloco o 1 no denominador, como eu tenho 3 casas decimais, coloquei aqui 3 zeros, ficou 160 milésimos. Fiz aqui a simplificação, tá certo? Quem fez até aqui está correto também. Então, aqui na simplificação, fica 4 sobre 25 avos. Na letra D, escreve o número sem a vírgula, no qual ficará 98, tá certo? Coloco o número 1, como eu tenho no caso 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais, então aí vocês iriam acrescentar 5 zeros, tá certo? Ao denominador, no qual vocês poderiam simplificar por 2, ficaria aí 49, tá certo? E 50 mil avos, ok? Na letra E, novamente escreve o número sem a vírgula, ficará 77, coloco 1 no denominador, como eu tenho 3 casas decimais, coloca 3 zeros nesse denominador, não dá para simplificar, então permanece da forma que está. E na letra F, escreve o número sem a vírgula, no qual a parte inteira não poderá desconsiderar, porque é maior do que 0, fica 23, será o numerador, coloco 1 no denominador, só tem uma casa decimal, apenas um algarismo depois da vírgula, então coloco apenas um 0, ficando aí 23 décimos, ok? Na terceira questão, tem assim: reescreva as frações abaixo na forma de número decimal. Então, aqui, na letra A, como eu tenho aqui
uma fração, tá certo? Decimal, onde o denominador eu tenho 10, tem apenas um zero, então esse número decimal terá apenas uma casa decimal, ficando 4,5. Na letra B, eu tenho aqui o denominador, que é uma potência de base 10, novamente, eu tenho 3 zeros, então eu terei 3 casas decimais, ficará no caso 0,869. Nesse caso, eu tive que colocar na parte inteira um zero para poder ficar com a quantidade de casas decimais que é necessário, que no caso são 3 casas decimais. Na letra C, eu tenho 2 zeros, está aqui no denominador, então no número decimal eu terei 2 casas decimais, fica aí 1,23. Na letra D, eu tenho 3 zeros, eu terei no caso 3 casas decimais, fica aí 0,007. Vejam que nesse caso foi necessário acrescentar zeros para que fique com 3 casas decimais, tá certo? Na letra E, eu tenho apenas um zero, então eu terei apenas uma casa decimal, ficará 96,1. E na letra F, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, então eu terei 5 casas decimais, foi necessário aí acrescentar zeros para ficar com 5 casas decimais, certo? Na quarta questão, transforme as frações em números decimais e escreva como se lê. Então aí, para transformar essas frações para números decimais, bastava vocês dividirem o numerador pelo denominador, ou seja, 15 dividido por 4, que é igual a 3,75, onde a leitura será 3 inteiros e 75 centésimos. 17 dividido por 4 é igual a 4,25, onde a leitura será 4 inteiros e 25 centésimos. Na letra C, 2 dividido por 16 será igual a 0,125, onde a leitura aí será 125 milésimos. A parte inteira foi 0, então não lemos a parte inteira. Na letra D, 104 dividido por 25, tá certo? Será igual a 4,16, então a leitura será 4 inteiros e 16 centésimos. Na letra E, 39 dividido por 2 será igual a 19,5, onde a leitura será 19 inteiros e 5 décimos. Na letra F, 3 dividido por 4 será igual a 0,75 e a leitura será 75 centésimos, tá certo? Quinta questão. Observe os números. Temos aqui todos esses números aqui. Onde, na letra A, pergunta quais são os números naturais, que são os números positivos e o zero. No caso, temos o 0 e 7. Quais são os números inteiros, que são os números negativos, o 0 e o positivo, no qual iremos ter o menos 9, o menos 3, o 0 e o 7. E quais são os números racionais? São todos esses números, porque os números que estão escritos na forma de fração são racionais e todos os outros podem ser escritos também na forma de uma fração, logo serão números racionais, tá certo? Sexta questão, escreva para cada afirmação se ela acontece às vezes, sempre ou nunca. Letra A, um número racional negativo é menor do que um número racional positivo? Sempre, tá certo? Um número racional negativo, ele será sempre menor do que o número racional positivo. Letra B, um número racional positivo é menor que zero? Não, nunca. Um número racional positivo sempre será maior que zero. Letra C, um número racional positivo é menor do que um número racional positivo? Às vezes, depende do número aí, não é verdade? Sétima questão, compare os números racionais abaixo utilizando os sinais de maior que, menor que ou igual. Letra A, nós temos que é maior, tá certo? Então, aí iríamos analisar a parte inteira, 4 é maior do que 2. Na letra B, nós temos que 5 aqui é maior do que 3. Então, aqui, nesse caso, 3,7 é menor do que 5,4. Tá certo? Então, nesse caso, vamos analisar primeiramente a parte inteira. Na letra C, vejam que as partes inteiras são iguais. Então, agora vamos analisar a parte decimal. Então, aqui vocês teriam que acrescentar um zero para igualar a quantidade de casas decimais. Ficaria 40 e 31. 40 é maior do que 31. Nesse outro caso aqui, a parte inteira dos dois são iguais, tá certo? Nesse caso, a parte decimal, vocês teriam que acrescentar um zero para igualar a quantidade de casas decimais. Com isso, vocês iriam perceber que esses números eles são iguais. Na letra E,
a parte inteira dos dois são iguais, vocês iriam analisar a parte decimal, 0,3 é menor do que 47. Nesse outro caso aqui, as partes inteiras são iguais, então iriam analisar as partes decimais, então 0,5 é menor do que 15. Nesse outro caso aqui, vocês teriam que acrescentar um zero para igualar a quantidade de casos decimais. Com isso iriam perceber que esses números seriam iguais. Na letra H, vocês iriam perceber que a parte inteira, 10, é maior do que 1, tá certo? Na oitava questão, utilizando os números racionais escritos em forma de fração, compare a variação de temperatura de dois locais situados no mesmo hemisfério, continente, dia e horário, com um dos símbolos maior que ou menor que. Vejam que a comparação aqui foram entre números decimais e agora a comparação será entre números fracionários, onde, para vocês fazerem essa comparação, vocês poderiam fazer a divisão entre o numerador e o denominador e verificar aí quais números seriam maiores e menores, tá certo? Na letra A, nós temos que menos 5/2 é menor do que menos 2/4. Na letra B, nós temos que menos 2/4 é maior do que menos 3/2. Na letra C, vocês teriam que fazer a divisão do numerador pelo denominador, tá certo? Nós temos que 3/6 é menor do que 1,25. Na letra D, nós temos que 0, certo? É menor do que 15/6. Aqui tá fácil, porque todo número positivo é maior do que 0. Então, vocês sabem que o número maior sempre aponta para o menor. Então, aqui 15/6 é maior do que 0, logo 0 é menor do que 15/6, tá certo? Na letra E, nós temos que 1,25 é maior do que 3/6. Na letra F, nós temos que menos 1/2 é maior do que menos 3/2. Na letra G, nós temos que menos 3/4 é maior do que menos 5/2. Na letra H, nós temos que 3/5 é maior do que 1/4. Na letra I, nós temos que menos 5/2 é menor do que 1,75, tá certo? Porque todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Na letra J, nós temos que 13/8 é maior do que 5/8, tá certo? Aqui ficou fácil porque os denominadores são iguais, então aí vocês iriam analisar apenas os numeradores. 13 é maior do que 5, tá bom? Então aqui a nona questão, vamos ter o seguinte: associe a coluna da direita com a coluna da esquerda. Então, nós temos aqui o módulo de menos 3/4. Então, o módulo de menos 3/4 será o quê? Será igual a 3/4. Não existe módulo negativo. O módulo de 0 será igual a 0. O módulo de menos 2,5 será 2,5. A letra D, menos o módulo de menos 1,5, então seria menos 1,5, porque iríamos repetir esse menos, tá certo? E o módulo de menos 1,5 é 1,5, então aqui seria a letra D. Na letra E, seria menos o módulo de 4/7. Então aí, para descobrir o resultado, vocês iriam repetir o menos, e o módulo de mais 4/7 seria 4/7. Então aí ficaria o menos, que vocês iriam repetir, tá certo? 4/7. Letra F, o módulo de 1/3 seria 1/3. Nesse caso, a letra F estaria aqui, porque nesse caso vocês teriam que simplificar. Aqui é uma casquinha de banana, tá certo? Então, aí, se vocês simplificarem esses dois termos por 3, 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3 ficaria 1/3, ok? A letra G, menos o módulo de menos 3/5 seria, no caso, repetir o menos, tá certo? 3/5. Então, a letra G, podemos observar que seria o quê? Menos 0,6, ou seja, 6/10, porque nesse caso vocês iriam repetir o menos e teriam que dividir aí 3 por 5, 3 dividido por 5, que seria igual a 0,6, ou seja, 6/10. E na letra H, menos o módulo de menos 2/3, então seria, no caso, menos 2/3, porque vocês teriam que repetir o menos, e o módulo de menos 2/3 seria 2/3, tá bom? Então, aqui estaria a letra H. Décima questão, vamos ter agora sim. Joana e seu irmão estão representando uma corrida em uma estrada assinalada em quilômetros, como na figura abaixo. Temos aqui, ó, a origem 0, temos aqui o A, que está bem no meio, ó, tá certo? Temos aqui 1 quilômetro, temos aqui o B, que está próximo de 2 quilômetros. Então, Joana marcou as posições de 2 corredores
com os pontos A e B, como podemos observar aqui nessa reta numérica. Esses pontos A e B representam que os corredores já percorreram, respectivamente, em quilômetros. Então, vejam como o ponto A está aqui no meio, então sabemos que será 0,5. E o outro ponto B será 1 inteiro e 3 quartos. Se vocês fizerem aqui, no caso, a transformação desse número misto para uma fração imprópria, seria, no caso, repetir o denominador 4, e iriam multiplicar a parte inteira pelo denominador, 1 vezes 4, tá certo? 4 mais 3, 7, ficaria 7 quartos. Dividindo aí 7 por 4, seria igual a 1,75. Então, vejam que está bem próximo de 2. Nesses outros casos aqui, vocês iriam perceber que o mesmo não iria acontecer. Vejam que aqui esse número está acima de 2, esse também está acima de 2. Aqui também, se vocês dividissem 10 dividido por 4, também ficaria acima de 2. Então, aí, a alternativa correta seria a letra A. 11ª questão, temos assim. O lançamento de martelo é uma modalidade olímpica de atletismo que consiste em lançar uma esfera de metal dentro de uma área demarcada. Como o resultado final considera-se vencedor o lançamento de maior distância. Então, observe as marcas de alguns atletas dessa modalidade. Então, temos aqui os atletas e temos aqui as marcas, tá certo? Então, na letra A, pergunta o seguinte: qual atleta detém a marca de lançamento mais longo? Então, no caso, é Anitta, com 82,29 metros, tá certo? Anitta, que obteve aí a marca de lançamento mais longo. Letra B, qual atleta teve menor rendimento? Foi Ana Paula Ferreira, foi a que obteve o menor rendimento. Na letra C, ordene as distâncias de lançamento em ordem crescente, do menor para o maior. Então, seria 64,65 metros, 75,20 metros, 76,05 metros, 76,75 metros, 77,13 metros, 82,29 metros. Então, eu coloquei aqui, tá certo, esses resultados na ordem crescente, que é do menor para o maior, ok? 12ª questão. Considere as seguintes afirmações. 1. Todo número inteiro é um número racional, verdadeiro. 2. Todo número natural é um número inteiro, verdadeiro também, porque os números naturais são números positivos e todo número positivo é um número inteiro, porque os números inteiros são números positivos, negativos e o zero. Também é verdadeiro, 1 e 2. 3. Todo número natural não é racional, falso. Todo número natural pode ser escrito na forma de uma fração, colocando o denominador 1. Logo, todo número natural, ele também é um número racional, então o 3 ele é falso. 4. Todo número natural é um número racional, verdadeiro, tá certo? Todo número racional é um número natural, falso, porque os números que estão escritos na forma de fração, eles não podem ser um número natural. Então, o 5 é falso. Então, é verdadeiro o que se afirma em 1, 2 e 4. Então, a alternativa correta seria a letra C, ok? 13ª questão, temos agora sim. Dados os números a seguir, escreva. Temos aí os seguintes números. Letra A, quem são os números racionais não inteiros? Os números racionais que não são inteiros são quem? Menos 2,5, menos 4 quintos e o 0,4. Esses números eles são racionais e eles não são inteiros, tá certo? Porque eles estão escritos na forma decimal e na forma fracionária, logo eles não podem ser números inteiros. Na letra B, os números racionais negativos. Então, aí os números racionais negativos são menos 2,5, menos 5 e menos 4 quintos. Na letra C, os números positivos que não são naturais. Então, aí é o 0,4, que é um número positivo, mas não é um número natural, porque é um número decimal, tá certo? Na letra D, os números que são naturais. Lembrando que números naturais são números positivos e o zero. Então, os números naturais são 10, meio, 7 e 15. Aí vocês devem estar se perguntando, 10 meio? Sim, porque o 10 ele é divisível por 2. Então, 10 dividido por 2, que é igual a 5. Então, 5 ele é um número natural, tá certo? E a 14ª questão tem assim, uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas
na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola, tá certo? Então, aqui ela levou a joia a um joalheiro, o qual verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025 milímetros, 4,100 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e 3,099 milímetros. Então, o joalheiro colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. Então, a pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetros igual a, nesse caso, que estaria mais próximo, seria o de 4,025, tá certo? Seria a alternativa correta, a letra C, ok? Então, meus amores, essa foi a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que eu estarei disponível para vocês a partir das 3 horas até as 5h30, tá certo? Então, agora tirem fotos dessas atividades, tanto o que vocês colocaram no livro de vocês, quanto o que vocês colocaram no caderno de vocês, tá bom? Então, tirem fotos e mandem lá no meu direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês, tá certo? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!